Olá, pessoal! Para quem não me conhece ainda, eu sou a Raíssa Cousani. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha legalização aqui em Portugal. Como eu sou cônjuge de cidadão europeu, eu me enquadro no artigo 15, que é o seguinte: cartão de residência para cidadão de Estado terceiro, familiar de nacional da União Europeia, que nada mais é que o cartão de autorização de residência. Como é que funciona o processo para tirar esse cartão de residência? A primeira coisa que tem que ser feita é o cidadão europeu tirar o certificado de registro dele aqui em Portugal. A gente tem um vídeo com o passo a passo para esse processo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, com esse certificado de registro em mãos, a gente pode ligar para o CEF para tentar o agendamento. Como é que foi a minha experiência de ligação com o CEF? As 3 primeiras semanas, eu não consegui ligação com o CEF. Eu tinha aplicativo no celular que ficava fazendo ligação automática, então eu deixava o celular ali rodando as ligações. Tinha dias que passava de 200 ligações e nessas 3 semanas eu não fui atendida uma única vez. Eu comecei a participar de alguns grupos no Facebook. Quem me acompanha aqui sabe como eu gosto disso. Eu já peguei bastante dicas importantes e bem valiosas nesses grupos de Facebook. Eu acho bem importante, porque lá tem a troca de experiências de muitas pessoas, então a gente consegue ver como é que as coisas acontecem na realidade. Então, num grupo de Facebook, eu vi um relato de uma pessoa falando que ela só conseguiu ligação com o CEF depois que ela trocou de operadora. A operadora é a Nós. Ela disse que, eu não sei se é verdade, mas que o CEF utiliza essa operadora e eu paguei para ver. Então, eu comprei um chip dessa operadora e para mim funcionou. No primeiro dia que eu tentei já ligar com esse novo chip, eu já fui atendida. Não fui atendida na primeira ligação, mas no dia eu fiz umas 10 ou 15 ligações e eu fui atendida. Claro, não tinha vagas para o meu artigo naquele dia. O atendente me informou que eu poderia estar ligando de vez em quando para verificar se abria vagas de desistências, porque não tinha sido aberta vagas para o artigo 15 mesmo. A partir daí, todos os dias que eu tentei fazer ligação para o CEF, eu fui atendida. Não precisou ser 200 ligações no dia para eu ser atendida, não. Então, para mim, funcionou essa troca de operadora, tá? Então, talvez é uma dica aí para quem quiser tentar também. Passou 1 mês e pouco, fiquei ligando para o CEF. Eu ligava algumas vezes na semana para verificar se tinha alguma vaga de desistência. No início de abril, eu vi um relato no Facebook também, naqueles grupos, de que estava para abrir vagas. Nisso, eu comecei a ligar mais vezes. No dia 3 de abril, eu consegui ligar para o CEF, né, que eles me atenderam, e foram abertas as vagas para o artigo 15. Então, nesse dia, no dia 3 de abril, eu consegui um agendamento para mim. No dia ali da ligação, o atendente me solicitou a numeração que consta no certificado de registro do meu marido, do cidadão europeu, né? Então, por isso que precisa fazer, a primeira coisa, precisa ser tirado esse certificado de registro, porque no dia do agendamento eles solicitam. Eu passei essa numeração para ele e ele já me confirmou os dados do meu marido. Fazendo o agendamento ali por telefone, eu já recebi no e-mail os dados do meu agendamento, o dia, a hora e o local que eu deveria comparecer. Os agendamentos no CEF são feitos apenas via telefone. Eu vou deixar os números de telefone na descrição do vídeo. Eu consegui o agendamento para 15 dias para frente já, então eu liguei no dia 3 de abril, consegui agendamento para o dia 18 de abril, exatamente 15 dias para frente. Preparação para o dia do agendamento. O que fazer? 2 coisas. Pesquisa sobre o local do seu agendamento. É muito importante isso. Joga no Google Maps, dá uma olhada onde é que é o local. Se você tiver a chance, vai um dia antes para ver se você acha um lugar, para não acontecer nenhum imprevisto, você for para o endereço errado. Por exemplo, no meu caso, eu recebi no e-mail o endereço certinho de onde eu deveria comparecer. Lá veio assim, endereço: Rua dos Granjinhos, número 6, Loja do Cidadão de Braga. Eu joguei no Google,
esse endereço, esse Rua dos Granjinhos número 6. No Google, ele puxou um endereço totalmente diferente. Era para um outro lugar, assim, bem distante. O endereço até parecia ser o mesmo. Só que ele puxava Rua do Granjinho, número 6. O próprio Google ficava puxando isso. Eu digitei várias vezes o endereço certinho e ele ficava puxando outra coisa. Então, é muito importante você cuidar com isso. Depois eu joguei no Google Loja do Cidadão de Braga, aí deu o endereço correto. Eu só soube que estava puxando o endereço errado porque eu tinha pessoas que eu conhecia daqui que já tinham falado mais ou menos onde é que ficava. Então, quando eu joguei no Google e deu aquele endereço longe, eu achei estranho. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Principalmente se você for de Braga. Pesquisa, então, Loja do Cidadão de Braga, para você não acabar indo para o endereço errado, tá? Outra coisa é preparar a documentação. Deixa tudo separado numa pasta, já alguns dias antes. De vez em quando vai lá dar uma conferida, olha, para chegar no dia e não ter nenhum contratempo. Documentação que eu levei. Passaporte, tanto meu quanto do meu marido. Comprovativo de morada, esse é bem importante levar. No site do CEF eles nem pedem lá na listagem de documentos, nem pedem um comprovativo de morada, mas eu já vi alguns relatos de pessoas que não levaram e tiveram problema, então melhor garantir. O comprovativo de morada que eu levei foi da Junta de Freguesia mesmo, o certificado de registro do cidadão europeu, comprovativo de renda. A gente levou os 3 últimos recibos verdes do Ricardo, mais a declaração de contrato dele com a empresa. Certidão de casamento brasileira apostilada, né, com a apostilaia. Como ele tem a cidadania italiana, a gente precisou mandar a certidão de casamento para a Itália para ser transcrita também. No dia do meu agendamento, ainda não tinha chego a nossa certidão transcrita, mas a gente tentou a sorte, foi lá no dia. A mulher que nos atendeu, ela aceitou a brasileira, apostilada, né? A gente informou para ela que tinha mandado para a Itália para ser transcrita, mostramos o e-mail e que a gente só não tinha recebido. Ela aceitou. Eu não sei se são todos os atendentes que vão aceitar. Então, é melhor, se você tiver, levar para garantir. O formulário do CEF preenchido, eu vou deixar na descrição do vídeo o link desse formulário. Esse formulário, eles no dia pediram só o preenchido com os meus dados. Eu estava na dúvida, porque eu tinha visto alguns relatos, teve gente que levou preenchidos com os dados do cidadão, teve gente que levou com os seus dados. Na dúvida, eu levei um formulário preenchido com os meus dados e um formulário preenchido com os dados do meu marido. No dia do atendimento, eles pediram só o preenchido com os meus dados. O e-mail do agendamento, eu imprimi ele e levei também para se pedirem alguma coisa assim, para não ter nenhum problema. O NIS, o NIF e o utente são documentos que não são obrigatórios levar, mas é muito importante levar porque esses documentos você só recebe uma folha 4 deles. Então, se você não levar eles no dia que vai fazer o seu cartão, depois você vai ter que ficar andando com essas folhas 4 por aí. Então, se você levar, eles vão colocar a numeração desses documentos no próprio cartão de residência. No dia, eles tiraram a minha foto, tiram foto. Se eu não me engano, no site eles pedem para levar uma foto pequenininha, né? Mas eles tiraram lá na hora. Colheram as minhas digitais e eu paguei também uma taxa de 21 euros, que foi 15 da taxa de serviço, mais 6 para entregar pelo correio. Finalizando o atendimento lá, eu recebi um recibo comprovativo de pedido, que é para comprovar que você teve o atendimento e que o seu cartão estava em preparação. Ali nesse recibo, ele sai os seus dados e um número de processo. Me deram um prazo de 30 dias úteis para receber o cartão em casa, mas nem chegou a isso. Deu 17 dias úteis e eu já tinha recebido o meu cartão em casa. E é isso, pessoal. Eu espero ter contribuído com alguma informação e se ficar com qualquer dúvida, manda nos comentários, tá? Eu tô aqui para ajudar no que for possível. Até a próxima!